Ei, pessoal, boa noite. Eu sou Helena Vale, estudante de Relações Econômicas Internacionais na UFMG, e hoje nós vamos falar sobre a hegemonia global dos Estados Unidos, se as crises de 1970 e de 2008 foram capazes de balançar essa hegemonia, e nós vamos fazer isso a partir da divisão do trabalho em subtemas. O primeiro deles sendo Finanças e Crise de 2008, Sudeste Asiático e China. O terceiro é Brasil e América Latina. E o quarto é Paz Perpétua e Utopia. Grupo? Maravilhoso. Oi, meu nome é Amanda, eu sou estudante de Relações Econômicas Internacionais e estou no quinto período. Oi, gente, eu sou a Luísa, também sou estudante da UFMG de Relações Econômicas Internacionais e atualmente estou cursando o quinto período. Oi, pessoal, eu sou a Vitória, eu também sou estudante de Relações Econômicas Internacionais da UFMG e também estou no quinto período. A gente tem um rosto desconhecido aqui, que é o Douglas. Vou deixar ele se apresentar. Pode falar seu nome, seu bairro, seu signo, seus projetos. Bora lá. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Douglas Romualdo Silva, eu sou graduado em Relações Internacionais pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, lá na UniBH. Moro aqui em Contagem e meu signo é Leão. Assim, eu sou uma pessoa que é um pouco apaixonada por política externa brasileira, então, assim, questões acadêmicas futuras, tanto quanto foi na graduação, mas futuramente também focar na política externa do Brasil, estudar esse mundo. Então, como dito por Fiore, sem teoria é impossível interpretar a conjuntura. Nós vamos começar construindo um pouco das bases teóricas que a gente utilizou, e claro que ao longo da pesquisa foi aparecendo novas bases, mas essas são as que a gente usou primariamente. Então, podemos seguir. Então, para a gente começar esse debate, a gente precisa ter algumas premissas teóricas em mente. Eu não vou falar todas as que o Fiore menciona, mas eu peguei apenas as que eu considerei mais importantes. Então, a primeira premissa é sobre a formação do sistema político e sistema econômico. Bom, o Fiore vai falar que esse sistema político foi uma criação de poder e não uma obra instantânea. Ele foi específico da região europeia naquela época, dos séculos XIII até o século XV, e que vai formar esse sistema interestatal. Já o sistema econômico, ele vai ser um subproduto desse sistema político, que vai ser formado a partir da expansão europeia para os territórios extramar. Outro fator que o Fiore fala é a maneira como esse sistema político interestatal ele vai se articular, que é através da acumulação de capital e a questão de um estado permanente de guerra. Esse estado permanente de guerra é conectado com a ideia de uma expansão necessária para a sobrevivência e que vai levar o poder em uma direção cada vez mais global. No entanto, esse poder ele não vai ser mantido de uma forma pacífica. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no debate. A quarta premissa é sobre que essa expansão ela não pode se realizar de uma forma completa, porque a partir do momento em que ela se realiza de forma completa, isso destrói a competitividade entre essas nações e o sistema entraria em colapso. Isso também é outro fator que a gente vai falar um pouco mais. Por último, o Fiore vai falar que até o século XIX, esse sistema ele se restringia à Europa e o norte da América. E que somente no século XX ele vai se universalizar, formando 193 países que são reconhecidos pela ONU. Por meio de todas essas premissas, eu acho que a gente pode concluir que, e o Fiore conclui também, que não há possibilidade de paz perpétua dentro desse sistema, o que vai caracterizar o hegemona dele como o desestabilizador de sua própria situação hegemônica. É isso que eu tenho para falar sobre o Fiore. Bom, a partir disso, eu vou dar o contexto geral, o qual ele conta, ele fala dessas premissas. Então, a gente tem esse poder hegemônico global que vai se formando desde antes da Primeira Guerra. Na Primeira Guerra, os Estados Unidos têm uma participação, porém, a consolidação do hegemona vem depois da Segunda Guerra, em que os Estados Unidos tomam a frente da reconstrução europeia e vai até os anos 70. Esse período ele é chamado de hegemona benevolente. E a partir dos anos 70, fala-se em crise dessa hegemonia estadunidense, porque tem uma série de crises nesse período. Tem crise diplomática, crise do petróleo, tem problema no padrão dólar-ouro. Então, assim, o Fiore prefere observar de outra forma.
Ele enxerga todos esses problemas econômicos como de fato estratégicos, não são coisas que surgiram sem eles saberem, são coisas estrategicamente pensadas. Além disso, você vê uma universalização desse sistema interestatal no pós-Guerra Fria, né? E, porém, a partir do século XXI, essa hegemonia começa a ter alguns problemas. Esses problemas são que, apesar de vencer a guerra do Afeganistão e a guerra do Iraque, no começo do século XXI, os Estados Unidos não conseguem reconstruir esses estados, nem construir uma democracia liberal, levar mercados, o que seria seu objetivo principal. E, nesse contexto, a gente tem algo que vai aparecer bastante ao longo do nosso trabalho, que é a ascensão da China, que vai tomando mercados consumidores na América Latina, se tornando até o principal país do qual o Brasil importa em 2006, mais do que a Europa, mais do que Estados Unidos. E vários desses fatores vão fazendo com que os Estados Unidos vá perdendo cada vez mais expressão no sistema internacional quanto hegemona. Ele não perde sua importância, mas ele perde um pouco da sua expressão ao longo dos anos. O Fiore vai falar que o dos BRICS, né, desses países emergentes, o único que seria um país que de fato tem essa visão expansionista, ele fala, expansiva, aliás, essa visão expansiva, que é importante para um hegemona, seria a China. Os outros países, como por exemplo a Índia, o Brasil, são países que vão ser relevantes ao longo dos anos, mas eles não têm essa característica expansiva. Sendo assim, eles não conseguem substituir, se equiparar aos Estados Unidos, como a China poderia. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a lógica básica do argumento da Tavares. É importante notar que ela e o Fiore trabalharam juntos em vários momentos, então a produção deles carrega mais ou menos as mesmas ideias básicas. A diferença do argumento da Tavares é mais voltada para uma análise macroeconômica do poder da moeda norte-americana, né, que é o dólar, dentro do sistema, e como ela foi essencial para essa retomada de hegemonia, né, ou pelo menos da força que os Estados Unidos tinha e tem no sistema internacional. Bem, ela vai começar a expor essa tese a partir de 1985, com o artigo A Retomada da Hegemonia Norte-Americana, e vai trabalhar dois conceitos principais, que é a diplomacia das armas e a diplomacia do dólar. A diplomacia das armas é mais voltada para essa ideia de disputas geopolíticas, a ideia de que os Estados Unidos não tem colônias, mas ele tem várias bases militares espalhadas pelo globo, né, com o objetivo não apenas de expandir os seus ideais anticomunistas, mas também as políticas conservadoras e tal, que eventualmente vão levar à eleição do Reagan em 80. Bem, a diplomacia do dólar, que é o conceito mais forte da Tavares, né, que ela traz para a gente, é a ideia de que o dólar, ele, à medida que ele perde a paridade, né, a paridade dólar-ouro, ele precisa arranjar uma paridade com outra coisa, digamos assim, que acaba sendo a taxa de juros norte-americana. E o controle dessa taxa é feito a partir do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos. E a partir do momento em que ele toma o controle do dólar, ele também toma o controle do sistema bancário, não apenas norte-americano, mas também o sistema bancário privado internacional. Então, você vai ter um controle praticamente nunca antes visto das finanças na mão dessa instituição, que é o Fed. E a ideia era que os Estados Unidos ia manter sempre uma taxa de juros muito alta, de forma que ia atrair capital externo, e esse capital externo ia ser usado para financiar tanto a dívida pública dos Estados Unidos, de forma que ele poderia gastar quase que sem limites com os seus investimentos, especialmente a questão dos gastos militares, como também financiar a dívida privada, que seria permitir com que os consumidores norte-americanos continuassem, né, gastando, e com isso estabelecendo esse grande mercado consumidor para atrair ainda mais capital dos outros países. Essa é mais ou menos a ideia da Tavares. Ela também vai falar sobre a questão da globalização, como que a globalização, essa desregulação das finanças não foi exatamente algo negativo, como se vinha pensando. A ideia de que, meu Deus, o Estado norte-americano perdeu controle do âmbito financeiro, quando que, na verdade, essa desregulação também foi uma estratégia pensada justamente para permitir esse maior fluxo de capital, que acaba sendo destinado a países específicos, países centrais, que, no caso, ela vai se referir principalmente aos Estados Unidos, a Europa e, na época, o Japão.
Mas com isso você vai estabelecer uma nova dinâmica centro-periferia que vai culminar numa nova divisão internacional do trabalho, por assim dizer. Que ela traz questões, né, que a gente pode até debater depois, sobre a viabilidade dessa nova divisão internacional do trabalho, mas que, independentemente disso, ainda assim existe uma hierarquia dentro do sistema internacional. Então, como a Vitória disse no começo da apresentação dela, Fiore e a Tavares têm teorias que se convergem ou que foram desenvolvidas juntas. Então, indo na mesma direção que a Tavares no livro Poder e Dinheiro, que foi o livro que a Vitória citou, o Fiore ele vai fazer uma análise dos anos 1990, tentando entender as movimentações que os Estados Unidos e as nações aliadas estavam fazendo nesse período em relação à ideia de soberania. Então, ele vai levantar a questão de que os Estados Unidos estavam modificando o que era a soberania, mas não a soberania para os países, assim, digamos, centrais, para os países que estavam na periferia, que seriam definidos como os países, os governos que não estavam seguindo os ideais liberais, os ideais da democracia, e que estavam indo contra os direitos humanos. Então, a partir dessa mudança do que era de qual que eram os limites da soberania, eles conseguiam legitimar as intervenções humanitárias que eles estavam fazendo nesse período. E o Fiore vai citar também que, desde quando a ideia de soberania surgiu, ela nunca foi uma coisa, foi assim, um processo de poder absoluto, como as teorias de EPI, a própria teoria das relações internacionais faz a gente acreditar que desde quando ela surgiu no século XVI, na Europa, ela foi absoluta e, na verdade, não era. Toda a construção da soberania, até ela se tornar algo universal no século XX, ela sofreu várias modificações a partir de guerras, a partir de pequenos conflitos, e tudo isso entra na questão da geopolítica, que ele comenta muito durante todos os trabalhos dele. A geopolítica está sempre muito presente, ela é um fator muito presente e importante. E aí ele levanta a questão de como que essa modificação do conceito de soberania, ela é modificada principalmente no final do século XX, então 1990, a partir da força que a globalização vai ganhar nesse período. E aí, para isso, de novo, ele vai de encontro com a análise histórica que a Tavares faz no livro dela, e também vai concordar com a Susan Strand, que quando ela fala que as estruturas e que o poder financeiro, você tem que estudar quais que são essas movimentações e como que todas as transformações mundiais, elas têm a ver com as decisões e com os desejos do país soberano. E aí disso vai surgir toda a teoria que ele cria dos países, dos processos de desenvolvimento. E aí ele vai dividir esses processos de desenvolvimento em duas partes. A primeira sendo com a Inglaterra como hegemona, né, com o padrão ouro-libra. E aí, dentro desse processo da Inglaterra, vai ter duas formas de desenvolvimento boas, digamos assim, que darão certo, né? A primeira seria o Japão e os Estados Unidos. Os Estados Unidos porque ele era a principal colônia, era a principal fonte dos investimentos diretos externos da Inglaterra, e o Japão porque ele era visto como uma forte potência regional pela Inglaterra, e porque a Inglaterra deixou. Esse é um ponto que ele deixa muito claro no texto dele, que a Inglaterra simplesmente foi complacente com as movimentações do Japão na região. E aí, o segundo tipo que deu certo era
as colônias, digamos assim, os primário exportador, o desenvolvimento baseado na exportação, né, que eram as colônias inglesas que recebiam todas as coisas boas que tinham do padrão ouro-libra, enquanto que as outras colônias, tipo, deixa para lá, o que for vai acontecer. Eles eram os mais atingidos, por exemplo, quando tinha uma variação externa, quando tinha uma crise que acontecia na Inglaterra, os países que não eram protegidos pela Inglaterra eram os que mais sofriam. E aí ele vai dividir eu disse que ele divide entre 2 períodos, né? O segundo período é o período do padrão dólar. E aí ele vai falar também que tiveram 2 formas. A primeira forma que deu certo é a segunda industrialização do Japão, que nesse caso ele vai industrializar e ele vai ter força para ser uma potência regional, mas a gente tem que lembrar que ele vai surgir ele vai ter essa segunda industrialização depois da Segunda Guerra, com aquela questão de que ele não pode militarizar e que os Estados Unidos basicamente vai controlar todo o sistema financeiro da região. Então, o Japão não vai ter, por exemplo, a facilidade, não, ele não vai ter a característica que os Estados Unidos têm de controlar o sistema monetário. Ele não vai conseguir nem controlar no próprio país, muito menos na região. Então, ele vai simplesmente virar uma potência industrial e comercial. Aí, a segunda coisa que ele vai falar que deu certo são os países periféricos, e aí a gente entra no caso do Brasil, e ele vai chamar esse desenvolvimento de dependente associado. Ele, na verdade, funcionou para aumentar as estruturas de dependência que existiam entre esses países, principalmente latino-americanos, que a gente chama que ele vai chamar de países periféricos, e vai funcionar assim. Por exemplo, no Brasil, que é o que ele dá de exemplo e que eu acho que está mais perto aqui para a gente entender. O Brasil teve 2 tentativas. A primeira foi na era Vargas, em 1930, que foi a saída que o país encontrou para sair da crise de 29, que foi o movimento de substituição de importação, e depois vai tentar com Geisel, e assim, não vai dar certo. E não vai dar certo exatamente porque ele é um independente associado, que os Estados Unidos não têm interesse em deixar que essa industrialização ela aconteça de uma forma que ela mude as estruturas, principalmente as estruturas sociais que tem dentro dos países. E aí, para finalizar, que ele vai falar exatamente essa crítica em cima das elites sociais, políticas e econômicas que existem nesses países dependentes, que elas vão funcionar como uma forma de aumentar essas estruturas de dependência entre o hegemona, no caso os Estados Unidos, e os países periféricos. Bom, dadas as bases teóricas, vamos prosseguir então com o nosso primeiro tema, que é finanças e crise de 2008. As perguntas são as seguintes. Não teríamos elas cedido espaço para novas potências como a China, devido à crise de 2008? Como essa crise se reflete no sistema internacional? Bom, então, eu vou começar falando um pouquinho dessa primeira pergunta, porque é interessante notar como que a crise de 2008 ela se refere quase que completamente ao que o Fiore já havia falado sobre a questão da expansão norte-americana a partir da década de 70, porque na medida que os Estados Unidos ele vai criando novas regras, novas instituições, ele também vai criando contradições que, em última instância, vão elevar alguns países, mas também vão manter o poder americano muito alto. E aí, as dinâmicas que acontecem no nível, no âmbito financeiro, a Tavares vai falar isso, da desregulação, em última instância vão levar a essa excessiva liquidez, essa questão da dívida muito grande dos Estados Unidos, essa questão da bolha financeira, que é o que vai levar
a crise de 2008. Então, teoricamente, está muito ligado, né, ao que os autores falam. Já em relação à pergunta, não teriam os EUs cedido espaço para novas potências? É interessante notar que, tipo, mesmo sendo uma crise que acontece dentro, assim, né, surge inicialmente dentro do país e que tem várias consequências para as finanças dos Estados Unidos, você vai ter também que um dos principais agentes que vão ajudar a recuperar o sistema internacional como um todo são os Estados Unidos, justamente porque eles vão desempenhar aquele poder que a gente chama de lender of last resort, né, que é o emprestador de última instância, e através como ele tem nessa liquidez do dólar, através do dólar ele vai conseguir ajudar na reconstrução do sistema internacional como um todo. No caso, uma coisa importante da gente falar é que não teve uma crise do dólar, digamos assim. Historicamente, quando acontece uma crise num país, você vai ter muito dos investidores fugindo da utilização daquela respectiva moeda. Mas no caso dos Estados Unidos não tinha como fazer isso, porque meio que ao longo do tempo você acumula vários ativos, vários investimentos em dólar, que se você fugir da moeda e desvalorizar a moeda, você também vai desvalorizar os seus investimentos. Então, para vários investidores externos, né, estrangeiros, não tinha interesse em meio que prejudicar os Estados Unidos. O bem-estar econômico dos Estados Unidos estava muito ligado ao bem-estar econômico desses países. Então, por exemplo, quando a gente pensa na China como uma possível, como é que fala, talvez assim, uma potência que podia surgir nesse momento, aproveitar esse momento e se estabelecer. Meio que nem a China podia fazer isso porque ela também tinha uma dependência monetária com os Estados Unidos muito grande. Ela tinha vários investimentos lá, e sem contar que o desenvolvimento da China é pautado na exportação. Então, inclusive a China ativamente, na crise de 2008, né, ela busca manter a sua moeda desvalorizada. Ela tenta ao máximo para conseguir manter essa competitividade, né, com o resto dos países que também são exportadores. E com isso, você não vai ter essa alteração, digamos assim, da ordem mundial muito bem, porque os Estados Unidos vai permanecer meio que ditando as regras do jogo, que são os interesses dele. E isso tem a ver com muito que a Strange falou, né? A Luísa tinha mencionado como que o poder estrutural está relacionado com isso. No caso, o poder estrutural financeiro dos Estados Unidos é muito difícil de você substituir, é muito difícil de você reverter esse processo histórico, né, de acumulação do capital. E eu acredito que é mais ou menos isso que eu tenho a falar nessa parte. Mais tarde a gente pode falar, quando a gente for falar da China, da questão de como que a China não conseguiu internacionalizar a própria moeda, sendo que a oportunidade da crise de 2008 veio, né? Mas não tinha como, não tinha essa força no sistema internacional. Vou repetir a pergunta 2, né? No caso, que é como essa crise se reflete no sistema internacional? Então, eu vou fazer essa análise mais voltada para o Brasil, até mesmo porque durante esse período de 2008, o presidente Lula falou várias vezes que a crise não seria tão importante assim, que ela não afetaria tanto o Brasil, isso no começo da crise, né? E, na verdade, não foi bem assim. As coisas foram um pouco diferentes. Então, assim, para as crises econômicas internacionais, principalmente as partidas de economias centrais, elas causam muito medo porque elas afetam o lado real da economia, então elas vão afetar a demanda. E isso para um país como o Brasil, em que eu falei na minha parte, a Vitória disse também na parte dela, de que é um dependente associado a um desenvolvimento que foi a partir da dependência dos Estados Unidos, é muito preocupante. É um país que vai desenvolver, principalmente a pauta exportadora em produtos primários e commodities que não têm muito valor agregado e que são extremamente dependentes do mercado externo, né? Então, a crise financeira de 2008, ela afetou toda a economia mundial. Em alguns países, ela afetou indiretamente, em alguns países ela afetou diretamente. O caso do Brasil foi indireto, porque ela começou nos bancos, ela começou a partir do sistema financeiro, mas foi a partir dos bancos pequenos. E aí esses bancos pequenos foram comprados pelos bancos grandes, através de políticas públicas, e aí depois essa crise foi se alastrando. Então, a princípio, fazia sentido o presidente falar que ela era uma marolinha, digamos assim, até mesmo porque o Brasil ele vinha de um processo de desenvolvimento muito bem estruturado. Então, a gente tinha
os índices de desenvolvimento muito bom, o presidente conseguiu melhorar a renda per capita do país, então acreditava-se que isso não ia afetar tanto assim, né? Então, o governo, como eu disse, ele teve essa resposta da crise de 2008 em duas frentes. A primeira foi no sentido da emergência da crise, que foi flexibilização das políticas fiscais e monetárias, então ele deu subsídio, ampliou a liquidez, teve queda de juros, isenção tributárias, e aí ele ajudou também. Quando eu falo ele, eu estou falando do Estado todo, assim, do governo Lula, não estou falando só do presidente, mas ele vai ajudar os setores econômicos que estavam mais em dificuldade, vai ampliar a renda das pessoas pobres, dos trabalhadores mais vulneráveis com a ampliação do programa do Bolsa Família. Só que, quando a gente vê essa crise de 2008 a partir de uma visão estrutural e a gente analisa ela, toda a história, como que a gente chegou nessa crise de 2008, a gente vê que essas medidas elas poderiam ter um efeito inicial muito bom, mas que, na verdade, não durariam tanto, exatamente por causa da própria estrutura, do próprio funcionamento do sistema financeiro internacional e de como que o Brasil, como um país que depende a pauta produtora e exportadora, principalmente de commodities, ele vai depender dessa demanda externa. Né? E a demanda externa, principalmente dos Estados Unidos e da China, que foram países muito afetados, que tiveram a demanda por esse tipo de produto, caiu muito. Então, tópico 2, China e Sudeste Asiático. Vamos lá. Bom, quando a gente fala em Estados Unidos e China, vocês acham que a gente fala em fusão financeira ou a gente fala em conflito? Bom, então, vou começar respondendo essa também. A visão oficial, digamos assim, do Fiore é de complementaridade entre as economias. Então, a ideia de conflito fica um pouco para mais tarde. Mas, em termos de teoria, só para trazer um pouco do que os autores falam, tem essa ideia de que o crescimento da China também não foi uma coisa que surgiu do nada. Teve uma participação ativa dos Estados Unidos, que o objetivo era justamente ter uma influência no leste asiático, que ele já tinha o protetorado militar do Japão, mas ele queria, né, expandir tudo mais, aí beleza, investiu na China. Só que a questão é que os Estados Unidos foi se envolvendo em várias outras coisas, né? Teve a questão do Oriente Médio, da guerra ao terrorismo, e ele perdeu um pouco dessa influência direta que ele tinha lá, desse poder de intervenção que ele tinha. Então, com isso, você vai ter a expansão da China, que, como a Helena tinha mencionado lá no início, é um dos únicos ou poucos países que consegue se expandir. E isso aconteceu primariamente por meio da diplomacia e o que o autor fala, mercantil, né? Comércio e tudo mais, mas que eventualmente poderia vir a ser uma expansão político-militar. Mas que no momento a China está interessada no âmbito regional ela já estabeleceu, né? Eu não acho que o Japão seja mais uma ameaça, mas de manter essa influência que ela tem sobre a região. E mais uma coisa, é importante notar que, tipo assim, quando a gente fala de Estados Unidos e China com a guerra comercial, existe também um fator de complementariedade muito forte, e eu vou mencionar algumas coisas que eram verdade em 2015, que eu acho que permanecem sendo verdade em muitos âmbitos, que é a ideia de que a China e os Estados Unidos eram o segundo maior parceiro comercial um do outro. Os Estados Unidos eram os maiores investidores direto na China, enquanto que a China é o maior credor externo dos Estados Unidos. A China é a maior nação exportadora do mundo, os Estados Unidos é a maior nação importadora. Então, toda essa complementariedade, ela contribui para que a relação não evolua para um conflito direto. Apesar de que, no futuro, talvez militarmente pode ter alguma coisa assim, especialmente devido a vários conflitos que existem na região do leste asiático. E uma outra coisa que eu queria mencionar é a questão do renminbi, que é a moeda chinesa, e que existe uma certa improbabilidade de substituir em relação ao dólar, porque esse seria um objetivo da China. Ela vem ativamente na década de 2000 investindo incentivando outros países a utilizarem o renminbi tanto como moeda de reserva, né, como reservas internacionais, tanto dentro dos seus bancos, nas interações privadas ou governamentais. E assim,
O que acontece é que você tem uma improbabilidade muito grande disso acontecer, porque a China está meio que jogando dentro do jogo norte-americano. E isso é uma coisa interessante, que o próprio autor fala que a China está participando, sim, de vários grupos com países que, não é mais terceiro mundo, né, mas países periféricos. Mas se as demandas desses países periféricos acabarem afetando nessas boas relações comerciais que a China tem, ela vai preferir jogar o jogo capitalista, entende? Então, meio que a ideia de um conflito entre China e eu parece um pouco distante, pelo menos na ótica do Fiore e da Tavares. Tem uma ilustração que eu li um tempo atrás que eu achei bem interessante. É uma frase assim fala que Estados Unidos e China dormem na mesma cama, mas ambos têm sonhos diferentes, sabe? Que vem muito dessa relação, porque, como você falou, os dois estão realmente interligados, assim, uma relação interdependente, assim, se uma ponta cair, a outra também vai cair, sabe? Eu pego muito essa visão. Então, assim, são dois sonhos que dependem um do outro. Então, assim, igual tem aquela questão de que a China comprou a maior portadora de títulos das dívidas dos Estados Unidos. Isso é um poder, assim, gigantesco. Mas se ela ameaçar, de alguma forma, ativa aos Estados Unidos, ela também perde o jogo dela. Principalmente na região também. Então, assim, é uma relação interdependente profunda e perigosa, assim. Os dois têm que se manter. Sim. Bom, essa é a minha visão que eu penso. O Fiore fala que é uma linha muito fina, assim, tipo, que liga esses dois países, que qualquer pequeno conflito poderia afetar, tipo assim, muito mais eles mesmos, né? E acabar, por consequência, destruindo o sistema internacional. O que eu vou falar mais sobre esse assunto é justamente na parte quando eu for falar sobre a questão de fim da utopia, né? Mais lá pro final. É só para poder deixar meus vídeos aqui. Eu tenho uma coisinha para falar, mas vou deixar mais pro final. A próxima pergunta é: a falta de investimento no soft power chinês pode comprometer sua possível afirmação como hegemona no futuro? Bom, agora quem vai responder essa pergunta sou eu. Assim. Eu achei essa pergunta muito interessante justamente pelo a forma como ela foi formulada, assim. Porque a pessoa perguntou se a falta de investimento da China no soft power vai afetar esse poder dele, né? O que demonstra que essa pessoa e muita gente na realidade tem essa ideia de que a China na realidade não investe de maneira nenhuma no soft power, que a China não pratica soft power, o que é uma ideia que quando você vai estudar um pouco mais a fundo, você percebe que não tem tanto fundamento mais, que a partir da crise de 97, a China vem atuando de uma forma até bem expressiva, principalmente na Ásia, com esse soft power. A questão é que o soft power chinês, ele vai agir de uma forma diferente do que a gente espera que um soft power haja, principalmente quando a gente compara com o americano, que é aquela ideia de uma cultura muito forte, eles expandindo, exportando essa cultura deles para outros lugares, a ideia da Coca-Cola, McDonald's. A China vai por um lado um pouco diferente, que é justamente muito relacionado com os tratados dela econômicos com outros países e também sobre a questão educacional, que é algo que eles estão tentando, por exemplo, difundir bastante, como a Vitória falou, a questão da moeda deles, mas também da língua chinesa para os países asiáticos. E entrando aqui mais especificamente sobre isso, a gente pode ver que, por exemplo, uma das definições, quando a gente vai entrar um pouco mais sobre esse soft power, né? Uma das definições de soft power vem da ideia de atratividade da cultura, ideia e das políticas de um país, que vão ajudar a lidar com situações globais críticas que requerem a cooperação entre os estados. Isso eu tirei meio que, não exatamente, mas a ideia é de um dos textos do Joseph Nee, quando ele explica o que é soft power. E a gente pode ver essa ideia justamente esse finalzinho, com situações globais críticas que requerem a cooperação entre os estados. E a gente pode fazer logo uma associação com o que aconteceu esse ano, quando os Estados Unidos falaram em uma semana que eles iam parar com todos os investimentos na OMS, e uma semana depois a China falou que ia aumentar os investimentos dela na OMS em 30 milhões de dólares. Isso a gente pode perceber que é os Estados Unidos se voltando para dentro, que é justamente o que o Fiore fala, que eles deixam de ser esse hegemona benevolente, e a China se aproveitando disso e usando o soft power dela
para dizer, nós iremos investir naquilo que eles não estão, nós iremos fazer aquilo que eles não estão mais fazendo. O que a gente pode encarar como um tipo de soft power, sabe? Além disso, a gente pode ver também que a China hoje tem operações em mais de 160 países, dos 190. Essas operações são feitas de maneira constante. Por exemplo, em 2008, o presidente chinês da época, o Hu Jintao, ele passou mais tempo na América Latina em reuniões oficiais com líderes dos países, em reuniões com multinacionais, do que o próprio Bush. Ou seja, ele passou mais tempo, a China como representação, passou mais tempo aqui na América Latina do que o país que normalmente você espera que tenha relações maiores com os países daqui, né? Além disso, voltando para a Ásia, que é onde a China tem a principal influência, a China já é a maior parceira comercial, tanto da Coreia do Sul quanto do Japão. E essa relação deles é muito construída em uma ideia de o leste asiático sendo uma grande comunidade. Vamos construir uma comunidade asiática onde a China cresce, os outros países asiáticos crescem, e até mesmo um dos líderes do Partido Comunista falou em uma conferência que o crescimento da China, de maneira alguma, tenta ameaçar o crescimento de outros países asiáticos. Que, pelo contrário, o crescimento da China vai fazer com que haja progresso desses outros países. E um último fator relacionado à questão da educação é que, em 2003, isso é só um exemplo de vários países em que a China faz isso. A China enviou diversos professores para a Tailândia para meio que ensinar de graça a língua chinesa, e esses professores ainda levaram materiais para poder oferecer para as crianças. E aí, depois de alguns meses, foi feita uma entrevista na Tailândia, e 76% das pessoas entrevistadas, e eu repito, 76% das pessoas entrevistadas falaram que a China é o aliado mais importante e melhor para a Tailândia, em comparação com 9% das pessoas que escolheram os Estados Unidos. Então, você para pensar assim, será que a China realmente não tem soft power? Será que ela não está agindo? Será que é só porque ela não está criando uma grande empresa com nome chinês, isso significa que ela não tem soft power, que ela não está agindo ali por trás? Até porque um outro exemplo aqui, e o último sobre a China, é que a maior empresa de comunicação e linguagens dela se encontra na Malásia, e essa empresa, ela constantemente envia pessoas para outros países para poder, de graça, novamente de graça, para poder incentivar as pessoas o aprendizado da língua chinesa. No mandarim, né, no caso. Eu não sei se tem alguma... Não sei se tu falou dessa parte, Helena, mas também nessa pergunta tinha algo sobre a Coreia do Sul, né? Ela tinha falando sobre a questão da Coreia do Sul também, que eu vou tentar um pouco sobre também o soft power da Coreia do Sul, antes de passar a palavra para quem quiser falar. Que é justamente também sobre então tá, a gente está falando aqui sobre o soft power chinês, mas será que ele é o único soft power que existe? Será, na Ásia? Será que também tem algum outro que esteja em crescimento? E essa pergunta que estava lá no fórum falava um pouco sobre a questão da Coreia do Sul, né? E sobre o soft power sul-coreano. E aí, nas minhas pesquisas para poder responder o assunto e entender mais sobre, eu encontrei, eu não tenho certeza ainda se é um livro ou se é um artigo do Joseph Nee, de 2013, escrito com outra escritora sul-coreana, sobre o que ele chama de a questão do soft power sul-coreano e a onda coreana. Isso foi depois que o Gangnam Style ficou super famoso, e aí eu acho que ele deve ter sentido que alguma coisa ali estava acontecendo e ele resolveu escrever esse livro. E aí, ele vai falar principalmente de duas questões sul-coreanas que tem um pouco até de relação com a chinesa, que as principais formas de soft power coreano são a questão cultural e a questão educacional, o que difere um pouco a questão cultural e a questão econômica na China, né? Mas, bem, a questão cultural da questão educacional, primeiro da Coreia do Sul, vem justamente da ideia de que o Joseph Nee vai falar que uma boa forma da Coreia do Sul expandir esse soft power deles é incentivando que pessoas façam intercâmbios que, tipo assim, representantes da Coreia do Sul vão para outros países para incentivar o intercâmbio de pessoas desses países para a Coreia do Sul. E esse livro foi escrito em 2013, e a gente pode ver que isso realmente vem acontecendo nos últimos anos. Por exemplo, em 2018, alguns representantes da Coreia do Sul, se eu não me engano, acho que é um cônsul da Coreia do Sul, veio para o UFMG tentar criar essas relações entre Coreia do Sul e Brasil, para que mais pessoas do Brasil fossem estudar lá. E até
diversas pessoas da Coreia do Sul, a gente acho que ano passado, se você andasse pelo campus da UFMG, você poderia ver que tinham diversas pessoas da Coreia do Sul que estavam estudando no campus ano passado. E sobre a questão cultural da Coreia do Sul, que também é uma forma que a Coreia do Sul age com o soft power dela e que poderia ser ainda mais incentivado, de acordo com o que eu vi, para além do K-pop, que é o mais conhecido, que é o que todo mundo sabe, também muito a questão da culinária, do cinema e da tecnologia tem sido muito forte. Por exemplo, assim, todo mundo já usa celular da Samsung, a maioria das pessoas, mas a questão é que agora, antes você não associava Samsung à Coreia do Sul. Agora você tem essa associação direta. Isso é uma forma de soft power. Eles fizeram isso, eles fizeram questão de fazer com que a branding deles, a propaganda da Samsung, tivesse relação com o país. Isso é uma forma de soft power também. E, além disso, para fechar essa parte, um ótimo exemplo é que, de novo, o soft power, talvez só porque a gente não exatamente pensa sentir ele aqui, não quer dizer que ele não exista. Em 2003, um programa de TV sul-coreano ficou muito famoso tanto no Kurdistão quanto no Egito. O governo sul-coreano, percebendo isso, comprou acho que de mais de 10 empresas, de mais de 10 emissoras de TV sul-coreana, os direitos de passar programas de TV sul-coreanos e ofereceu isso de graça para canais de diversos países do mundo árabe, tentando, assim, meio que expandir a cultura deles para esses países. O que, novamente, é outra forma, e é uma forma mais conhecida, né, de soft power. Bem, o que eu quero concluir com isso, tirar dessa pergunta, é que, primeiro, esse soft power está expandindo, sim, ele existe, e a gente ainda não pode dizer se ele é ou não um obstáculo para os Estados Unidos, porque claro que ele ainda tem que se expandir de uma forma muito intensa, e é claro também que o poder militar dos Estados Unidos ainda está bem acima do poder chinês, mas que ele tem sim, a gente deve sim considerar ele nos nossos estudos, e que isso talvez até permita que a gente entenda mais como é que funciona essa relação Estados Unidos, China, e como o governo chinês está tentando agir, né, diante da situação. E é isso. Eu queria fazer só um comentário super rápido. Essa questão da educação e da difusão da língua, o Instituto Confúcio da UFMG é um exemplo mais próximo da gente de como eles estão tentando, né, difundir através da linguagem. E essa questão da Samsung, eu queria dizer que eu nunca associei muito a ideia da Coreia do Sul como um estado, da mesma forma que a gente associa, por exemplo, a Apple aos Estados Unidos, né? E teve a questão que eu acho interessante misturar esses dois tipos de soft power, que é a questão dos negócios, do comércio, e a questão cultural, que é as parcerias que a Samsung estava fazendo mais recentemente com a banda de K-pop BTS. Eu acho que também é uma forma de difundir esse soft power deles através de das áreas que eles são mais fortes, que é o comércio, né? É isso. Para entender melhor, né, como os países asiáticos utilizam, né, as estratégias de soft power, a gente tem que tirar esse olhar tão ocidental. Claro que a gente não é uma página em branco, mas a gente tem que aprender a descolonizar um pouco esse olhar e entender que dá para isso se projetar de várias formas. Vamos prosseguir e falar um pouco menos da China agora. Ela é a grande protagonista dessa noite. A segunda, primeiro Estados Unidos. Vamos lá. Brasil e América Latina. Estaria o Brasil fadado a uma posição de subalternidade? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante e, assim, não sei se foi uma coincidência, mas eu pegar todos esses temas de Brasil e América Latina são áreas que eu gosto muito de estudar. A Amanda sabe disso, a gente já fez várias matérias juntas sobre isso. E essa pergunta vir depois também da questão do soft power chinês, que na verdade eu vou começar respondendo essa pergunta comentando um pouco sobre o que a Amanda acabou de dizer sobre o soft power da China. Uma coisa muito interessante que a gente observa, principalmente nos campos das universidades federais do Brasil, é a forte presença de tratados universitários com universidades chinesas.
A UFMG, por exemplo, tem vários convênios com essas universidades, e isso facilita muito a troca de conhecimento entre os países, é claro, e aí a gente começa a ter um contato, mesmo que seja indireto, com esse conhecimento que é produzido na China. E uma forma diferente de produzir conhecimento também, que vai diferir da forma ocidentalizada que vem lá desde do iluminismo europeu. E isso também faz com que aumente os investimentos da China na produção de conhecimento no Brasil. A UFMG mesmo, se eu não me engano, testou ou se candidatou para testar vacinas, teve troca com essa questão do coronavírus, né, teve troca de material, e tudo isso dentro de uma visão de subalternidade, que já entrando na pergunta que foi feita, é uma movimentação importante. Mesmo que a China esteja ganhando essa força no ambiente internacional, ela ainda é vista também como um país periférico. Isso vai, assim, culturalmente, produção de artigos também, mesmo que a China já esteja assim, produzindo bastante, quase passando os Estados Unidos em algumas áreas, ela ainda é vista como um país periférico, ela ainda é vista, de certa forma, como esses países de terceiro mundo, né? E aí todo esse investimento que a China está fazendo em outros países periféricos, e isso inclui o Brasil, e muitos países do continente africano e os países ao redor, assim, regionais, é uma movimentação muito interessante e que preenche lacunas que a hegemonia estadunidense não está conseguindo preencher mais, principalmente com o Trump no poder. Mesmo o Brasil não, né? O governo Bolsonaro estando alinhado com o governo Trump, os Estados Unidos ainda não consegue ter acessar esses lugares que a China está conseguindo acessar de uma forma muito mais fácil, seja no comércio, seja na produção acadêmica. Então, levando em consideração o texto tanto da Tavares e tanto do Fiore, quando você vai analisar essa questão da soberania, né, dos países periféricos, como eu já disse na minha introdução, eles vão ir de encontro com o que a Susan Strand fala. Então, assim, sinceramente, é muito difícil os países perderem essa posição de subalternidade, de dependência, enquanto a gente estiver nesse sistema que faz com que o Brasil seja caracterizado e que desenvolva mais ainda as raízes de dependência com os Estados Unidos. E quando você vai analisar essa questão de desenvolvimento também, quando você vê na década de 30 a tentativa do Brasil e depois no período da ditadura militar, você vê que o Brasil começou a ter uma taxa de crescimento muito boa, crescendo assim a taxas muito parecidas com a da China agora, né, assim 10%, agora não, alguns anos atrás. Só que ele não consegue alcançar o que o economista, o Hostel, vai chamar de decolagem. O Brasil não consegue sair dessa ideia desse estágio de dependência extremamente profunda, esse dependente associado, né? E é interessante a gente ver que o Brasil conseguiu essa industrialização em algumas áreas, mas não foi uma industrialização que permitiu a modernização e o desenvolvimento da sociedade. E que é aí que o Fiore vai chamar a atenção de novo para as elites. Qual que é o papel que as elites vão ter nesses processos? Que a elite brasileira não é uma elite revolucionária. É uma elite que está extremamente ligada com dinheiro, com lucro. Então, aonde ela está tendo lucro, ela vai. E aí, quando esses movimentos desenvolvimentistas não dão certo na década de 80 e tem essa crise, os Estados Unidos vêm com essa ideia do liberalismo, do neoliberalismo, e todas essas coisas que eu discuti no começo do texto, e ela aceita. E aí o povo vai continuar nessas
dessas situações ruins. E aí, assim, vai muito de uma opinião pessoal agora nesse momento e de todos os estudos de pós-colonialismo que eu tive dentro da universidade. É muito difícil a gente sair dessa situação de subalternidade enquanto a gente estiver dentro desse sistema e enquanto o Brasil não conseguir desenvolver o próprio povo. E isso vai, assim, de todos os países da América Latina. A gente tem muitos problemas que têm fruto e que têm raiz lá na década de 90, e são coisas que não são discutidas. Essa pergunta, ela fala de dependência, dominação e servilismo. Quem que é esse brasileiro que está nessa situação de servidão e de subalternidade? As elites, elas continuam ganhando. Muda o subsistema, eles vão continuar ganhando. Mas o brasileiro, o trabalhador, as pessoas que dependem do governo, eles sim, eu acredito que eles estão nessa situação de subalternidade. E enquanto não mudar o sistema, eles não vão conseguir mudar essa posição. Sim, e sem classe trabalhadora coesa não há mudança, né? Não há força para enfrentar as elites brasileiras. Tanto que, retomando a teoria da independência, é isso que acontece no governo FHC. A gente tem um cara que é teórico da dependência, e ele não vê por onde seguir isso no próprio governo. E eu, sinceramente, acho uma pena, pessoalmente. Mas voltando aqui, só pegando um gancho dessa pergunta para você, Douglas, você vê na PEB brasileira, nos seus estudos, algum momento em que o Brasil possivelmente poderia atingir uma, uma política externa menos dependente? Você acha que teve esse momento? Assim, pelo que eu tenho visto até agora, nos estudos assim, meio básicos de início, eu vejo que teve dois momentos importantes, assim, que um complementou o outro. O primeiro, eu digo que foi em FHC. Os dois governos de FHC, na política externa, eles foram essenciais, porque foi quando o Brasil viu o sistema do jeito que ele é, o jeito que ele estava, pensou, eu vou conversar com todos agora eu vou para o multilateralismo. Então ele buscou se inserir no mundo, no sistema internacional, participar efetivamente. Tipo assim, olha aqui, eu estou crescendo, sou importante, eu sou grande aqui na minha região, vamos conversar, sabe? Não que ele não tenha feito isso antes, mas, por exemplo, em FHC isso foi, assim, de grande importância, sabe? Que isso deu base para quando chegou, assim, o governo Lula, de fazer uma política externa que eles dizem de ser uma política externa autonomia pela diversificação. Enquanto o FHC foi em autonomia pela participação, o Lula foi pela diversificação, que foi assim, agora somos, assim, minhas palavras, que é a minha visão sobre a política externa, sim, somos donos do próprio nariz, agora vamos buscar o que queremos. E assim, tem alguns pontos importantes, por exemplo, quando o Brasil ele vai tentar fazer reivindicar uma cadeira, por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU, sabe? Isso foi uma estratégia assim, do Brasil que, apesar de não ter conseguido, assim, ele buscou autonomia. Foi, tipo assim, teve até um grupo assim que buscou as cadeiras, que, se eu não me engano, foi junto com a Alemanha, Índia e Japão, sabe? Então, assim, foi uma participação efetiva do Brasil reivindicando essa cadeira. Ainda que foi um projeto de uma cadeira que não tivesse voto, mas uma cadeira permanente. Também, por exemplo, o Lula também, que ele fez uma propaganda, sabe? Assim, dele mesmo, quanto um estadista brasileiro, de querer acabar com a fome. Ele, tipo assim, igual eu estudei quando eu fiz meu TCC, que foi Política Externa e Direitos Humanos, eu vi que, tipo assim, o Lula, ele realmente fez uma propaganda. Ele foi na Assembleia Geral da ONU e falou assim, gente, que ó, a fome é um problema. Se a gente tem fome, a gente não tem desenvolvimento. Para crescer, a gente precisa acabar com isso. Vamos aquecer os mercados, vamos ir pela cooperação para acabar com isso, porque isso é um problema que assola o mundo. Então, assim, eu vi até o momento que o Brasil, um dos momentos assim que o Brasil se tornou autônomo foi nessa época, inclusive com os investimentos assim
das commodities, que teve o boom das commodities, o Brasil começou a ter um crescimento bastante relevante e deixa ele um pouco, assim, entre aspas, folgado, assim, tranquilo para poder fazer outras coisas, para poder agir na política externa, principalmente na região, que é na América do Sul. Por exemplo, a Unasul foi a criação de uma arena, ainda que já caminhada assim para o fim dela, foi, né, importante para o Brasil se mover regionalmente, sabe? Assim, ele fala assim, se propor como um líder assim, pacífico, sabe? De realmente da questão política, do jogo político, buscar economia, buscar cooperação, sabe? Então, assim, foi de extremo. Foi, assim, independente, mas a gente não pode falar que o Brasil ou algum outro estado, bom, na minha visão, é independente, mas ele teve mais capacidade de buscar o que queria. Então, ele foi do multilateralismo, buscar, se inseriu e começou a querer pautar, sabe? Então, a minha visão foi nessa época. Aí, assim, aí teve o governo Lula, ou perdão, o governo Dilma, que não estava tão, assim, atraído na política externa, teve os problemas financeiros internos, teve a questão do impeachment, que atrapalhou bastante. Aí chegou o Temer, que já pegou o Brasil meio assim quebrado, politicamente assim, bastante problemático. Não teve tanta participação assim na política externa, foi um prazo muito curto, devido até aos problemas internos. E a gente agora vê o Brasil atual, assim, tentando andar debaixo dos braços dos Estados Unidos. Assim, o que os Estados Unidos faz, Bolsonaro, isso seu trio aí já vai fazendo o que o Trump fala. Então, assim, olhando para o futuro assim, eu não vejo o Brasil assim deixando de ser subalterno, sabe? Deixando de ser pautado e começar a pautar, sabe? Isso aí tem que ser uma política de Estado, não de governo, sabe? E eu não consigo ver um governo, assim, toda a sua estrutura, que eu digo, querendo pautar isso. Até porque, igual foi dito, a nossa educação, bom, eu vejo que a gente tem muito a questão do viralatismo, sabe? A gente quer ganhar dinheiro e, tipo, e ficar nisso, sabe? A gente não quer ser ativista, propagar mais lá fora, sabe? Então, assim, é muito uma questão de estrutura da nossa política cultural mesmo. Igual foi dito assim, sobre a nossa elite, ela é muito conservadora, ela é muito autocrata. Então, assim, a gente não vê se inserindo lá fora de forma eficaz. Eu digo para deixar de ser subalterno. Também eu não vejo caminhos no momento, sabe? Meio triste, mas é isso. Muito obrigada, Douglas. Vitória, você quer fazer um comentário? Vou fazer um comentário bem pequeno. Eu estava estudando recentemente a questão das ditaduras na América Latina e como que internamente havia uma certa percepção de um possível domínio regional por parte ou do Brasil ou da Argentina. Tinha tipo uma rivalidade entre os dois, mas que na prática não significava grande coisa. Eu queria fazer essa conexão com o que a Luísa falou sobre a percepção do sistema internacional em relação a certos países da periferia, né? Não tinha essa ideia de que nem o Brasil ou a Argentina conseguiriam, de fato, conseguir essa hegemonia regional, porque tinha a mão dos Estados Unidos em ambos os regimes da época. Então é interessante notar que até quando existe esse processo interno de uma sei lá, algum tipo de autonomia, entre aspas, você vai ter essa subalternidade envolvendo os países, né? Era só esse pequeno comentário. Muito obrigada. Alguém tem mais um comentário? Eu tenho mais um comentáriozinho pequeno. É que, Sim. enquanto o Douglas estava falando, isso me veio à mente, que o Fiore também fala um pouco sobre essa situação do Brasil no início do Brasil e da América Latina como um todo, né, no início do século XXI, enquanto todo o resto do mundo ia em uma direção diferente, países começando a se fechar e países muito preocupados com a questão do terrorismo, o Brasil estava um pouco voltando para governos um pouco mais conservadores. O Brasil e o resto da América Latina estavam se abrindo para governos mais de esquerda, como foi o Lula e o Chávez na Bolívia. E que isso é uma demonstração de como, às vezes, a América Latina vai contra essa direção do mundo. E como foi difícil para o Brasil, especificamente nesse caso, né, lidar com
essa questão da política externa em um momento como esse, você tinha que lidar com todas as consequências das políticas neoliberais da década de 90. Então, assim, era mais só um adendo mesmo, voltando para um pouco do que o Fiore fala. Muito obrigada, gente, pelos comentários. Vamos ao último tópico, mas não menos importante, que é sobre paz perpétua e fim da utopia. A saída do Zéu de organizações que ajudaram a sustentar a ordem por ele mesmo fundada indica uma mudança de estratégia para um novo tipo de expansão norte-americana? Bom, sobre essa questão de saídas, né, que vai junto com a ideia lá dos Estados Unidos parando de fundar a OMS. Tirando um pouco dos conceitos que o Fiore vai falar, essa relação tem muito a ver com aquilo que dessa mudança de estratégia dos Estados Unidos, né? Dessa saída de uma ideia de uma hegemona benevolente para uma hegemona que olha para si mesmo. E ao se preocupar com essas questões de olhar para si mesmo, é uma declaração dos Estados Unidos e é uma demonstração do poder que os Estados Unidos conseguiu alcançar. Eu estava esperando para poder responder um pouco também da próxima questão que vai falar sobre globalização. Helena, tu quer ler logo? Que aí eu respondo as duas e eu faço um argumento só. Seria possível no futuro alcançar uma paz através da interdependência? Como a política energética e a pandemia se inserem nesse jogo? Ok, então vamos lá. Juntando as duas coisas, né? Como é que é a saída, qual é a relação entre essa saída dos Estados Unidos, essas organizações, e qual é a relação disso com a questão da globalização e da ideia de paz mundial e a ideia global, pipipi, papapó, enfim. Para poder responder essas duas perguntas, primeiro a gente precisa lembrar de um pouco que eu acho que foi falado pela Helena no começo, talvez pela Vitória também, que é sobre a questão de as mudanças ocasionadas pela revolução da tecnologia militar estadunidense na década de 80, que justamente permitiram que ele ganhasse a Guerra do Golfo e demonstrasse que os Estados Unidos não estavam mais tão preocupados assim com a ideia de uma hegemona benevolente, né? Ele muda essa estratégia dele por meio dessa também, baseado nessa ideia dessa tecnologia, e aí ele vai cada vez mais se voltar para si e pensar primeiro nos interesses americanos. Então, respondendo à questão da saída das organizações mundiais, é meio que justamente essa ideia, né? De como ele tá se voltando mais para si mesmo. E sobre a questão da globalização, a gente percebe que primeiro que na década de 90 você tem essa esperança de que acabou a Guerra Fria, vai tudo ser bonito agora, a gente vai entrar em uma aldeia global, o mundo vai ser plano, e que não é bem isso que acontece, justamente porque os Estados Unidos entram logo em diversas guerras na década de 80, na Guerra do Afeganistão, nos anos 2000, e na Guerra do Golfo, em 91, e depois na Guerra do Iraque, em 2003, né? E que isso vai fazer com que a gente perceba que agora essa ideia isso logo acaba com essa ideia de uma globalização feita por meio da paz. A globalização, pelo lado econômico, pode até continuar acontecendo, mas essa ideia de aldeia global, ela logo acaba nesse momento. E o que a gente vai ver é que é um poder global assentado sobre uma estrutura militar. E que quando a gente deixa de lado essa ideia de globalização no sentido de aldeia global, o que a gente vai ver é que esse poder descomunal dos Estados Unidos, ele está agindo em interesse próprio. Mas que, mesmo agindo nesse interesse próprio, ele ainda assim vai ter falhas nesse projeto, principalmente quando esse projeto começa a ser questionado pelos russos e pelos chineses. Que aí a gente vai voltar de novo à questão da China, porque os Estados Unidos, quando ele entra nessa posição, ele vai aos poucos abandonando a ideia a própria base ideológica dele do liberalismo, tanto no lado econômico quanto no lado político. Quando ele invade o Iraque, ele está basicamente, assim, ele está defendendo essa ideia de liberalismo, mas ao mesmo tempo ele também está entrando em uma contradição, né? O que é bem típico dessa ideia de poder descomunal, que é essa contradição. Quando você vê os Estados Unidos fazendo isso, você tem toda a China e a Rússia defendendo a ideia de liberalismo, pelo menos no sentido econômico, principalmente a China. Aqui na América Latina, na Índia, você vai ver essa China defendendo essas ideias de interesse econômico. E aí você vai poder se perguntar, então, será que, voltando um pouco, lendo aqui um pouco da pergunta e voltando, será o futuro do mundo uma espécie de oligarquia mundial ou a hegemonia americana prevalecerá? O que a gente vê, então, é que essa hegemonia americana, ela está prevalecendo, mas ela está tendo essas falhas. E o que essas falhas ocasionam? Essas falhas vão
não serem importantes ou elas vão causar algum tipo de conflito. E aí, quando a gente pensa nesse tipo de conflito, a gente leva logo para a ideia de, será que a China é o novo Estados Unidos para o que os Estados Unidos era para a Grã-Bretanha no começo do século? Ou seja, será que a China vai tomar essa hegemonia e essa hegemonia vai ser tomada por meio de uma guerra, de um conflito hegemônico? E aí entra o Fiore de novo, que o Fiore vai falar aqui, peraí, calma lá, vamos respirar um pouquinho, vamos ver que é a situação. A gente tem que ver que são duas situações diferentes, que a situação de China como Estado é uma situação diferente. China como Estado e Estados Unidos como Estado hoje em dia é diferente das situações daquela época. E que as situações daquela época, elas caracterizavam uma possível guerra que não seria tão destrutiva quanto seria um conflito agora. O que diminui essa probabilidade de que a gente vá ter esse conflito. E daí a gente pensa, tudo bem. Se então não é Estados Unidos e China como era Estados Unidos e Grã-Bretanha, talvez seja Estados Unidos e China como foi na Guerra Fria para Estados Unidos e União Soviética. Aí, de novo, a gente vai, que era o que eu acho que alguém falou no começo, eu não lembro se alguém falou sobre isso, mas uma ideia de que a gente vê muita ideia de que o que está acontecendo entre os Estados Unidos e a China é uma nova Guerra Fria. É uma nova Guerra Fria e é assim que as coisas estão sendo agora. Mas aí quando a gente pensa desse jeito, não é levado em consideração, de novo, as especificidades das relações desses dois países. Porque na época da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, a relação deles dois era uma relação de competitividade, tanto ideológica quanto militar. Mas os Estados Unidos não tinham uma relação de complementariedade com a China como com a União Soviética. Quer dizer, os Estados Unidos não tinham uma relação de complementariedade com a União Soviética, que hoje em dia eles têm com a China, como a Vitória já falou no começo. Então, essa relação de complementariedade entre esses dois países, isso caracteriza um tipo de competitividade completamente diferente, que é parecida com o tipo de competitividade que a Grã-Bretanha tinha com os países que ela tinha problemas lá no século XIX, mas que é diferente da relação que os Estados Unidos tinham com a China. Então se não é uma nova Guerra Fria, se não é uma questão propriamente assim esperada daquela coisa do meu textbook de assim que muda a hegemonia, então qual é o papel da China nesse momento? Qual é a relação disso com essa ideia de globalização e isso significa o que para o mundo internacional, basicamente, né? E o que é aí que a gente pode pensar é trazendo o conceito que eu falei lá no comecinho do Fiore sobre impossibilidade de paz perpétua. Que aí a gente vai ver que os Estados Unidos como hegemona e essas grandes potências, elas precisam continuamente de um competidor e de uma expansão para que o sistema continue funcionando. E aí no começo do século XXI, você vai ter essa tentativa de você ter esse competidor e esse inimigo no terrorismo. Sendo que isso não pode se manter por quê? Porque o terrorismo, e aí eu estou meio que citando um pouco do que o Fiore fala aqui, ele é um inimigo que não tem Estado, ele é um inimigo que não tem território, ele é um inimigo que a gente não pode ver, e aí o que aconteceu foi que os Estados Unidos saíram bombardeando tudo que foi Estado. Os Estados Unidos saíram bombardeando tudo que foi Estado, dizendo que aquilo era uma guerra preventiva, que ele estava tentando se proteger, o que volta de novo a ideia de hegemonia dele, como não sendo mais benevolente, mas uma hegemonia de hard power, uma hegemonia de um Estado que está preocupado com a sua própria manutenção, com as suas próprias estratégias de poder, mas que ele começou a fazer isso, e claro que isso não dá certo a longo prazo, porque isso também serve de justificativa para que outros estados digam, então, pera lá, se ele pode fazer guerra preventiva, eu também posso fazer guerra preventiva. Enfim, como não deu certo, a gente pode ver que talvez a China seja esse tal competidor que os Estados Unidos precisam. Porque, primeiro, a gente tem essa relação de complementariedade que permite com que eles tenham essa competição, mas que a probabilidade com que essa competição saia de um conflito econômico para um conflito militar seja um pouco menor. Pelo menos por enquanto. Assim, não tem como a gente prever o futuro, né? Não tem como a gente ver o que vai acontecer, até porque se nem o Fiore, que é, sei lá, professor há quantas décadas, não tem coragem de prever o futuro, não vai ser eu, Amanda, estudante do quinto período, que vou fazer. Mas essa ideia de que essa probabilidade não parece
tão próxima, sabe? E que ainda assim isso permite aos Estados Unidos essa expansão dele e que acalma esse poder descomunal que ele tem. Ainda assim que a China esteja ganhando espaço justamente por causa dessas contradições. Porque, de novo, é os Estados Unidos que levou esse, assim, no começo, esse crescimento da China, né? Enfim, eu acho que era só isso que eu tinha a falar sobre essas duas perguntas. Acabou que eu respondi coisa que não tinha na pergunta, eu respondi um monte de coisa que não tinha mais, mas eu acho que era coisas que eu deveria falar sobre isso, e principalmente sobre essa questão de que essa ideia de globalização, bem, assim, né, já foi meio que deixada de lado, mas é isso. Uma coisa que eu queria colocar aqui sobre essa saída das organizações e tudo mais, eu acho que desde o começo do século XXI, assim, até no período pós-Guerra Fria, vem essa militarização das questões tão fortemente, até durante a Guerra Fria, que a gente vê culminando nas guerras, na luta, na guerra ao terror. Parece que os Estados Unidos já têm essa tendência a não dar muito, não dar muito valor à multilateralidade dessas instituições, assim. Tanto que ocorrem vetos, ocorrem problemáticas dentro da ONU, dentro das instituições, das organizações, que os Estados Unidos vão contra o que é definido. Então, eu vejo esses fóruns multilaterais como lugares de fazer política que seja, pelo menos, relevante para a maioria, né? Os Estados... Então, para mim, não faria sentido essas ações do Trump, quando a OMS, por exemplo, não dá uma, não fala, não faz um discurso voltado para o que ele acha que é o correto, sair. Mas faz muito sentido com a política norte-americana e talvez até com o que a gente vê acontecendo no último ano, assim. Então, é isso. Quem mais quer fazer um comentário? Deixa eu fazer só um comentário rapidinho aqui sobre a China, algo me veio à cabeça. É porque eu acho até interessante quando a gente que eu falo mundo acadêmico, assim, vai falar sobre China, que geralmente a gente acaba utilizando ferramentas para poder entender, mas ferramentas ocidentais, ferramentas que realmente quem produz os Estados Unidos e a Europa, digamos assim. E sendo que a China é um estado muito divergente, diverge muito do Ocidente, assim, sabe? Então, algumas coisas que eu cheguei a ler, não que eu cheguei a aprofundar, mas que eu cheguei a ler, que ilustra bem a China, são alguns até provérbios mesmo chineses, que são da cultura que estuda, que demonstra essa inserção da China, essa inserção pacífica que ela fala. Tem um que me fugiu a minha cabeça aqui agora, mas é oculte o brilho e cresça na escuridão. Que é muito... A China, ela vem crescendo paulatinamente, assim, sem se demonstrar, tipo, eu vou mudar isso aqui tudo e vai ser do jeito que eu quero. Ela não faz isso. Ela está crescendo com os investimentos. A nova Rota da Seda que ela está fazendo, assim, é um transcomunal que vai pegar desde a Ásia até a Europa, se não me engano, pega até na África. Assim, ela vai colocar um mundo, assim, vai jogar para um mundo e colocar os Estados Unidos de frente, mas sem fazer ameaças, assim, militares. Ela não vai, digamos assim, colocar arma no gatilho contra o maior parceiro dela, sabe? Então, assim, vai ser se acontecer essa virada, vai ser uma virada, assim, que vai depender muito da atuação dos Estados Unidos. Se eles vão agir de forma agressiva, igual de frente a frente, ou sim, vai ter uma competição, digamos, no mercado. Eu não digo que, por exemplo, essa briga comercial com a China seja algo disso. Eu acho que seja algo mais de algum jogo técnico que está acontecendo no lado do Trump, não necessariamente para ameaçar a China, porque também depende desse Estado, mas é uma faísca do que está por vir no futuro, eu digo. Eu queria acrescentar uma coisa que a gente até discutiu antes da gente gravar o trabalho, que foi em relação a como é que quando você fala de hegemonia, e principalmente a hegemonia agora no século XXI e nessa segunda década do século, como que a China ela vai aparecer muito, né? Você fala de Estados Unidos e parece que a China vem como uma contrapartida, assim, você não consegue falar de um sem falar do outro.
eu concordo muito com o que o Douglas disse, no sentido de que como que você vai analisar o desenvolvimento de um país. É claro que ele está se inserindo num sistema internacional que a criação vem da Europa e depois dos Estados Unidos, mas como que você pode analisar, por exemplo, as formas com que ele vai fazer o soft power, as formas com que ele vai crescer a economia, analisando isso com um olhar ocidentalizado. É muito complicado, vão surgir muitas críticas, que às vezes são críticas válidas e outras vezes não são tão válidas, da forma com que a China está agindo. Se a China vai ou não pegar o lugar dos Estados Unidos, é o que a Amanda falou, é impossível a gente responder dessa forma, assim, nem os intelectuais extremamente inteligentes e que estudam isso há anos conseguem responder, mas tem formas que a gente pode ver como que os Estados Unidos às vezes perde a força dele, e a pandemia do coronavírus está aí para isso, para provar como que a China conseguiu, digamos assim, né, resolver e se organizar de uma forma tão rápida, e que enquanto os Estados Unidos, com o Trump na frente, até hoje está enfrentando diversos problemas. E claro, a gente poderia falar do Brasil também, que o governo Bolsonaro vai praticamente vivendo embaixo do braço do Trump. E outras formas também, assim, até o desenvolvimento de tecnologias. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem o Oiapoque, que é um lugar que praticamente só tem produto chinês. E em São Paulo tem a 25 de março também. A China, a gente não percebe porque a gente olha com um olhar ocidentalizado, né? Mas ela está no nosso dia a dia praticamente o tempo todo. Ao longo dessa apresentação aqui, a gente citou vários lugares onde a gente pode encontrar a China, mas responder a pergunta que apareceu várias vezes, que é como vai ser a nova ordem mundial, é uma coisa muito difícil de se responder, na minha opinião. Eu só queria falar rapidinho sobre, você citou sobre a pandemia, os efeitos dela, assim, igual essa questão de entender a China de algumas óticas diferentes, porque, por exemplo, quando teve a explosão do coronavírus lá, o que a China fez, assim, foi um trem, assim, gigantesco. Ela tem uma... Eu me esqueci a palavra agora, mas, tipo assim, um controle social gigantesco. Um controle social que a gente não vê aqui. O que ela fez lá foi algo bruto. Ela separou as pessoas lá, quem tinha sinais, sintomas do coronavírus ia para um lado, quem não tinha ia para o outro, e ficava em observação. Quem vai para lá fica em observação também. Assim, o governo está constantemente observando o que está acontecendo lá. E são coisas que a gente não vê do lado de cá. Essa mão do governo, sabe? Tem, assim, foi eficaz porque realmente controlou o vírus lá, a disseminação. Mas também tem as críticas, né, que foi de uma forma bruta. Então são, assim, que eu vejo são características diferentes que tem lá e que não tem aqui, digamos, no lado ocidental. Era isso. Esses países tão criticáveis, né? E às vezes com razão. Cuba, Rússia e China são quem estão correndo nessa coisa de vacina, pensar vacina. E os Estados Unidos está tirando investimento da OMS, então fica aí uma reflexão. Vamos para as indicações, vamos caminhar agora para o final. E a gente pensou em fazer algumas indicações também, né? Para poder deixar a situação um pouquinho mais simples. Quem conseguir tirar 10 segundos do EAD para poder assistir essas coisas e ler essas coisas já vai ser uma grande vitória. Então, assim, esse que foi um livro que eu escolhi para indicar, ele não tem nada a ver com o assunto, além do fato de que ele fala explicitamente sobre a questão de poder. Ele é um livro de ficção. Ele ganhou o Man Booker Prize, acho que em 2009, e o segundo é uma trilogia. O segundo da trilogia também ganhou ano passado. E ele é super conhecido, e a história dele é basicamente sobre a questão dos Tudors, do Henrique VIII, e focando principalmente no conselheiro do Estado, o Cromwell. E é muito bom,
Então, assim, quem puder ler, ele fala bastante sobre essa questão de poder e ele vai inserir, ele foi bem estudado historicamente. Então, assim, é isso aí que vai levar depois é uma base, né, do que vai se tornar depois a hegemonia britânica, então é uma boa indicação. E essa aqui é a outra indicação que eu queria fazer. A gente falou muito sobre como o poder dos Estados Unidos age, enfim, a gente falou sobre a Guerra do Vietnã, então eu pensei em trazer o canal dessa moça, que é uma moça vietnamita, que fala basicamente sobre como é viver no Vietnã, como é... Porque a gente tem muita essa ideia de que os Estados Unidos, ele perdeu a Guerra do Vietnã, mas ele também saiu ganhando, e aí o Vietnã só saiu perdendo, enfim, sendo que o Vietnã meio que saiu ganhando a certo modo, porque o Vietnã hoje é comunista, muitas pessoas nem sabem disso, isso que é interessante. Se você for perguntar para as pessoas na rua, muita gente não vai saber que o Vietnã é comunista, vai saber que houve a Guerra do Vietnã, mas não vai saber o que aconteceu depois. E essa moça, ela basicamente, essa moça não, acho que ela tem 30 anos, eu tô chamando ela de moça, mas eu acho que ela tem, tipo, quase 30 anos. Ela vai meio que mostrar o lado vietnamita da situação, né? E é isso. Alguém tem outra indicação? Eu tenho. Então, eu volto um pouco para os Estados Unidos para falar desse documentário sobre os anos 70, né, que mostram essa crise hegemônica, muitos autores veem como crise hegemônica dos Estados Unidos, e os anos 70 em Nova York, especialmente, e no ano de 77. Nova York, esse símbolo que a gente vê hoje em dia, a gente quer ir para lá, a gente quer comprar uns brusinhos lá, mas assim, nesse período dos anos 70, é extremamente violento. A gente vê uma quebra enorme de todas as instituições, da polícia à coleta de lixo. Então, eu acho que mostra bem a dualidade estadunidense, no sentido de você tem efervescência cultural, você tem um crescimento, você tem punk, você tem o Clube 54, e você tem uma cidade pegando fogo, literalmente, assim. Então, eu acho que mostra bem essa dualidade dos Estados Unidos dos anos 70. Assistam. Bom, eu queria indicar para vocês um blog de um diplomata brasileiro, que é o professor Paulo Roberto de Almeida, e já está aí o nome, né? Ele vai falar sobre ordem econômica mundial e América Latina, e alguns dias atrás ele fez uma análise muito interessante do lugar que o Brasil está ocupando na política externa agora, como que está tendo essa movimentação do Ministério das Relações Exteriores, qual que é a diferença que está tendo com a tradição diplomática que o Brasil sempre teve, que está muito diferente agora, como que está sendo essa relação com os Estados Unidos, e assim, ele vai dar opiniões bem pessoais, são opiniões muito boas, são textos muito fáceis de ler, ele vai tá postando coisas sempre, tem os livros dele na lateral também. Igual a Amanda falou, quem tiver um tempinho para ler, para ver opiniões diferentes, é muito interessante, é muito bom. A primeira indicação é sobre esse livro aqui, A Expansão Econômica e Geopolítica da China no século XXI. Ele é um livro organizado de 13 artigos, se não me engano, pelo professor Javier Vadel, que é professor na FMG. Livro muito bom. Foi até dele que eu tirei a ideia que eu falei aqui sobre entender a China, mas com outras ferramentas, não ferramentas assim, do Ocidente. O segundo livro é Uma História da Onda Progressista Sul-Americana. Ele é escrito pelo economista histórico Fábio Luiz Barbosa dos Santos. Ele é muito bom. Fala sobre realmente contar histórico da economia sul-americana de vários países aqui. Não falo de todos, mas falo da sua grande maioria. Como é que foi a questão das ditaduras, da passagem para o liberalismo e como é que foi essa quebra para a guinada da esquerda. É um livro muito bom, muito bom. E também fala um pouco sobre Cuba, como é que é a relação de Cuba com as esquerdas. Ele é muito bom. E assim, puxando o saco assim, já para a política brasileira, eu trouxe A Diplomacia na Construção do Brasil. Ele é escrito pelo diplomata Rubens Recupero, ele é muito bom. Assim, não é um livro que você vai pegar, deixa eu ler esse livro aqui, porque eu vejo um livro como um livro de consulta, que ele conta desde 1750 até 2016. Então, tipo, deixa eu estudar PEB na época do Estado Novo, por exemplo. Aí ele é um bom livro para você consultar, antes e depois dessa época. Então, basicamente, essas três
as indicações de livros. Bom, se você chegou até aqui, muito obrigada por nos ouvir esse tempo todo. Espero que vocês gostem. E qualquer comentário, vocês podem fazer lá no Teams. E é isso, muito obrigada. Boa noite. Bom dia, boa tarde também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.